Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos dar sequência aos resumos dessa série que está encantando cada um de vocês. Chegou a hora da verdade. Hoje vamos conversar sobre o episódio 41 e 42. Está imperdível! No episódio 41, presenciamos a vovó fazendo uma visita à casa de Tae-hyung, motivado pelo desejo de pedir desculpas pelos tratamentos injustos que ele enfrentou desde que se tornou parte da família Gong. Ao chegar à entrada do elevador, um encontro inesperado aconteceu com Jung-ha. Ele explicou que estava lá para buscar tanto Yoon-do quanto Han-eul e que tem direitos legítimos. A vovó não conseguiu conter sua raiva diante da situação e ambos se envolveram em uma discussão calorosa. O descontrole culminou com a vovó, usando sua bengala para expressar sua insatisfação. Neste momento, Tae apareceu e interveio, mandando Jung-ha embora. Depois disso, a vovó subiu com Tae para uma conversa mais tranquila e esclarecedora. Jung-ha, por sua vez, partiu visivelmente irritado com a situação. Sentados confortavelmente na sala, a vovó olha para Tae com profunda emoção e compartilha que sua visita matinal foi motivada por um desejo sincero de pedir desculpas a ele. Ela reconheceu que ele pôde ter ficado surpreso com sua chegada tão cedo e também tinha ciência de que Yeon-ju não estava em casa naquele momento. Com uma voz repleta de sinceridade, a vovó admitiu que durante anos o tratou de maneira injusta, pois carregava o peso da preocupação pela filha perdida, a Morango, que estava em algum lugar desconhecido, possivelmente sofrendo. Essa preocupação a levou a tratar Tae de forma rígida. Com humildade, ela expressou seu profundo arrependimento e pediu desculpas. Tae, embora um pouco magoado, compartilhou que a decisão de perdão não cabe somente a ela, mas também a ele. Após uma conversa franca e emocional, ambos encontram um acordo mútuo de paz e reconciliação. Foi incrivelmente comovente e adorável ver Tae e a vovó juntos. Com seu coração generoso, Tae olha gentilmente para ela e pergunta se ela ainda mantém o desejo de encontrar sua filha perdida, a Morango. A vovó responde afirmativamente, e assim juntos eles saem de casa e se dirigem ao Centro de Apoio à Família de Pessoas Desaparecidas em busca de informações. A cena é profundamente emocionante e nossos olhos se enchem de lágrimas ao testemunhar a vovó empenhada na busca por sua amada Morango. No centro, é feita a coleta do DNA da vovó, na esperança de encontrar alguma correspondência com as crianças que também desapareceram na mesma época. A vovó se emociona muito com esse momento. Ela teme que Morango possa nunca ser encontrada enquanto ela ainda está viva. Por isso, leva consigo um lencinho bordado com morangos e uma carta que escreveu para ela. Ela expressa o desejo de que um policial entregue essas lembranças a Morango, caso ela não esteja mais presente. A cena é realmente comovente e reconfortante, com Tae sempre afetuoso ao lado da vovó em cada passo dessa trajetória. Estamos felizes por ter você aqui. Se estiver curtindo nossos conteúdos, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Sua interação é como um doce abraço que nos enche de alegria e nos ajuda a crescer. A senhora Yuki estava na casa da família de Yeon-do, pois tinha ido pedir desculpas a ela, como vimos no final do episódio 40. Elas tiveram uma conversa sincera e harmoniosa. A energia estava tranquila e serena. Foi uma cena muito carinhosa e cheia de alegria. Quando estava na hora de se despedir de Yeon-ju, todos estavam reunidos em frente à casa. Pouco depois, Jung-ha chega, visivelmente irritado ao ver a senhora Yuki lá. Ele estava confuso com a presença dela naquele lugar. Mais tarde, Jung-ha encontra a senhora Yuki em uma cafeteria para conversar e entender a situação. Ela explicou que a família decidiu perdoar Tae e Yeon-ju e eles estão prontos para aceitar Han-eul como neta. Jung-ha estava extremamente bravo e deixou claro que não permitirá isso de forma alguma. Ele saiu do local com muita raiva, derrubando uma cadeira enquanto expressava sua frustração intensa. E a querida vovó, junto com Tae, saíram para fazer compras. Ao mesmo tempo, ela liga para Yeon-ju e combinam de se encontrar em uma loja. A vovó encheu ambos com presentes carinhosos, incluindo roupas luxuosas que deixaram Tae ainda mais charmoso, com um brilho especial nos olhos. Também não faltaram mimos para Yeon-ju, com uma variedade de vestidos deslumbrantes. Mais tarde, a vovó percebe que estão com fome e decide ir em uma cafeteria para comer. Com todo cuidado, ela separa um lindo buquê de flores para Tae presentear Yeon-ju. De repente, a vovó se levanta da mesa dizendo que vai ao banheiro, mas na verdade, ela sai discretamente para deixar os dois sozinhos e terem um momento a sós.
Enquanto eles compartilham esse momento, ambos estavam irradiando felicidade, pois estavam nas nuvens sabendo que as famílias haviam aceitado o relacionamento deles. Esse foi um momento verdadeiramente encantador, repleto de emoções sinceras e alegria contagiante. Yoo-hee convida Yeonju para um encontro, com a intenção de discutir algo importante. Ela decide revelar o motivo pela qual sente que não devem mais se encontrar. Com sinceridade, Yoo-hee compartilha a verdade sobre seu passado, admitindo ter sido namorada do seu tio e ter escondido essa informação. Ela explica que descobriu a ligação familiar entre Yeonju e Kang Dae-sang no dia em que Ronayeon nasceu. Esse foi o mesmo dia em que seu tio a visitou no hospital. Apesar de ter tido conhecimento da conexão, Yoo-hee não teve coragem de contar a verdade naquela época. Yeonju fica triste com a notícia, pois tinha uma relação afetuosa com Yoo-hee e não guarda qualquer ressentimento. Ela reconhece que Yoo-hee apoiou sinceramente quando mais precisou, e isso é algo que ela valoriza profundamente. A conversa entre as duas mulheres é um momento de compreensão e aceitação mútua, em que os laços de amizade e apoio continuam a ser importantes, mesmo diante das revelações do passado. Soo-yeon, nossa fofinha adorável, estava com um desejo irresistível de saborear um suco de melancia. No entanto, como seu pai havia proibido que ela fosse ao café, ela teve uma ideia astuta. Usando a internet, ela ligou para o café e pediu a receita do suco de melancia. Surpreendentemente, quem atendeu a ligação foi a proprietária do café, que também é sua mãe. Elas compartilharam a receita pelo WhatsApp, resultando em um número de telefone trocado. Esse episódio acabou aproximando mãe e filha de maneira inesperada. A esperta Seo-jun notou que essa pessoa a seguia nas redes sociais e costumava deixar mensagens carinhosas. Isso despertou sua curiosidade e ela percebeu que essa mulher do café já era sua fã há algum tempo. A conexão entre elas foi fortalecida, revelando um laço especial que vai além das relações familiares. O querido casal, Dong-hyuk e Young-myung, está vivendo um amor radiante. Young-myung, cheia de paixão, escolheu um anel de compromisso e o presenteou para ele. Sempre é uma cena encantadora quando os dois estão juntos. Ele é tímido e ela determinada. Yoo-myung é uma mulher forte que vai atrás do que deseja, e a dinâmica entre os dois é adorável e inspiradora. A forma como eles interagem é realmente tocante e mostra o belo vínculo que compartilham, além de serem uma fofura. A querida vovó está verdadeiramente entusiasmada com essa história de família se reunindo. Ela organizou um encontro no restaurante da Bongmin, mãe de Yeonju, e todos se uniram para uma surpresa para o casal Tae e Yeonju. Quando chegaram ao restaurante, a família estava reunida, embora alguns membros estivessem ausentes devido ao trabalho. Foi um momento adorável, quando Tae e Yeonju se apresentaram formalmente para todos, oficializando ainda mais o vínculo familiar que estavam cultivando. A sensação de alegria e calor preencheu o ar, criando uma sensação muito adorável e memorável. Pouco tempo depois, Chan Ma-young e Seo-jong chegaram ao local e, para a surpresa de todos, encontraram o tio de Yeonju, Dae-sang. A coincidência trouxe uma dinâmica um tanto estranha e tensa ao encontro, pois eles não tinham noção que tinham um parentesco. Após esse momento, Chan Ma-young, Seo-jong e Dae-sang decidiram se retirar para conversar em particular. Eles concordaram em manter em segredo a história do doador para a fertilização, pois temem ser julgados. Mais tarde, em casa, uma cena belíssima se desenrola. Tae guardou as alianças dele e de Yeonju como uma esperança de que um dia ela retornasse para ele. Em um momento íntimo, quando estavam sozinhos, um tanto tímido e incertos, ele gentilmente colocou a aliança de volta no dedo dela e pediu para que ela fizesse o mesmo. Essa troca de alianças foi um momento verdadeiramente adorável e repleto de carinho entre o casal. Em seguida, com os olhares profundamente conectados, eles compartilham um beijo apaixonado, transmitindo o amor que sentem um pelo outro. Era evidente que esse momento era apenas o começo de uma noite repleta de amor e carinho. Na manhã seguinte, eles se dirigem à prefeitura para oficializar sua certidão de casamento. A presença das mães Inyuk e Bongmin, juntamente com Ronayeon, torna-se esse momento ainda mais especial. No entanto, quando parecia que tudo estava tranquilo, Jung-ha apareceu por coincidência. Ele estava extremamente irritado e decidido a encerrar tudo. Buscando seus direitos, ele quer assumir como o pai de Ronayeon. Essa reviravolta inesperada trouxe uma dose de tensão ao ambiente, indicando que a jornada do casal ainda terá desafios pela frente.
Honeu estava aos cuidados de sua avó materna, Bongnin. A avó foi até a escola com a intenção de obter o atestado de desistência do curso. Ao chegar lá, Bongnin conversou com o reitor e também com as amigas dela. Porém, inesperadamente, Jun-ha apareceu na cena, exalando estresse e irritação. Ele estava determinado a levar a bebê embora consigo, alegando ser o pai biológico. Sua postura foi agressiva e desagradável, incomodando a todos os presentes na escola. As alunas, inclusive algumas mais idosas, ficaram indignadas com o comportamento de Jun-ha e não hesitaram em reagir. De forma cômica, partiram para cima dele com suas bengalas e até bolsas, demonstrando sua indignação de maneira bastante enérgica. A situação se tornou inesperadamente engraçada. Com a chegada de Jun-ha, o reitor Jang se lembrou de onde o conhecia. Ele recordou que Jun-ha havia aparecido no dia do casamento de sua filha Jang Se-jin com Tae-kyung. Naquela ocasião, Jun-ha estava perturbado e tentou atrapalhar a cerimônia. Esse reencontro trouxe à tona lembranças do passado. Todos acabaram na delegacia e, como de costume, Jun-ha estava visivelmente alterado e estressado. Felizmente, no final das contas, as coisas se resolveram. Tae e Yeonju foram até lá para buscar a mãe de Yeonju e a querida vovó Gansil, e até mesmo Honeu estava presente. Jun-ha estava determinado a ser reconhecido como o pai de Honeu, e Yeonju ofereceu a ele a oportunidade de cuidar da bebê para mostrar suas intenções. Assim então, os três seguiram juntos para a casa de Jun-ha. Yeonju disse a ele que a bebê estava lá e que ele poderia cuidar dela. Honeu estava chorando muito, e Yeonju também lembrou a Jun-ha que ele teria que trocar as fraldas dela. No entanto, a verdade é que Jun-ha estava apenas interessado em ter Honeu como forma de ferir Yeonju e Tae. Agora, ele terá a oportunidade de entender o desafio que é cuidar de um bebê e perceber o quanto é difícil. Mais tarde, todos estavam reunidos na casa dos Gong, criando um ambiente acolhedor e cheio de aconchego familiar. Enquanto estavam juntos, Tae-kyung recebeu uma ligação do Centro de Apoio à Família de Pessoas Desaparecidas, em relação ao teste de DNA que a vovó fez. A notícia era animadora, pois informaram que encontraram uma pessoa com DNA compatível. Será que finalmente teremos a oportunidade de conhecer a Morango? Isso certamente traz um misto de emoções e expectativas. No início do episódio 42, uma notícia impactante surge. Inicialmente foi comunicado que a filha da vovó faleceu há 20 anos. Porém, sinto que esse assunto ainda não foi totalmente esclarecido. De qualquer forma, a vovó ficou profundamente entristecida e derramou muitas lágrimas. Essa revelação trouxe à tona sentimentos profundos e pode indicar que há mais para descobrir sobre essa história. Jun-ha está encontrando dificuldade em aceitar a situação atual e tomou uma medida drástica. Ele enviou uma notificação legal para a casa dos Gong, buscando estabelecer sua paternidade em relação a Honeu. Através desse documento, ele expressa seu desejo de obter a custódia da criança. A família dos Gong, como um todo, fica profundamente desapontada e começa a sentir raiva diante da situação. À medida que as investigações avançam, eles fazem uma descoberta surpreendente. Jun-ha e a secretária Jang já se conheciam há bastante tempo. A partir deste ponto, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Eles começam a perceber a verdade que estava bem diante deles. Agora fica evidente que eles não estavam cientes de tudo o que estava acontecendo em relação a Tae e Yeonju. Todas as intrigas e as manobras começam a ficar claras e a trama começa a se desenrolar. A vovó está profundamente abalada com a notícia da suposta morte de sua filha Morango. Sua tristeza é avassaladora, levando-a a permanecer reclusa em seu quarto, onde derrama lágrimas constantes. Ela perdeu o apetite e a vontade de sair, encontrando consolo na solidariedade de Tae. Ele se mostra generoso, carinhoso e atencioso, oferecendo palavras gentis que conseguem trazer à vovó um pouco de alívio, mesmo que momentaneamente, com um conforto tão necessário neste momento difícil. O clima está tenso. Yeonju questiona sua mãe sobre o motivo dela não querer mais frequentar a escola, algo que costumava trazer alegria. Inicialmente, Bongnin fica em silêncio, mas eventualmente compartilha que sua decisão está relacionada à filha do reitor, a secretária Jang. Mãe e filha têm uma conversa franca e chegam a um entendimento de que não há necessidade de abrir mão do que gosta por causa das relações do reitor. São pessoas distintas. Mais tarde, Yeonju entra em contato com o reitor Jang e eles concordam em se encontrar pessoalmente para discutir a situação. Durante o encontro, eles abordam diversos assuntos.
e o reitor admite que no dia do acidente de Yeonju, não foi a senhorita Jang quem a salvou, mas sim ele próprio. Envergonhado, ele pede desculpas pelas atitudes de sua filha. Juntos, eles tentam compreender o motivo pela qual ela inventou essa história toda. Indignada, Yeonju decide sair dali para refletir, mas o reitor surpreende ao alertá-la a tomar cuidado com o pai de Hwon-hye-woo. Essa conversa desencadeia uma série de reflexões e dúvidas em Yeonju sobre as circunstâncias em que se encontra. Caminhando e perdida em pensamentos, Yeonju relembra um dia doloroso em que foi até o hotel de seu ex-namorado, Jung-ha. Naquele momento, ela foi surpreendida ao testemunhar uma surpresa preparada para outra mulher. Deparou-se com um anel de noivado e um bolo com as iniciais SJ. Agora, ela se questiona se pode confirmar que essas iniciais correspondem à senhora Jang, também conhecida como Jang Seo-jin. À medida que reflete sobre isso, fica claro que os destinos deles estão de alguma forma entrelaçados, mas esse entrelaçamento está associado a uma série de desafios e adversidades. Ao descobrir que a mulher com quem Jung-ha atraiu se trata da secretária Jang, Yeonju percebe que os caminhos deles se cruzam mais uma vez, destacando a complexidade das relações e os enigmas que envolvem o destino de cada um. O presidente Gong agenda uma conversa com Tae e Yeonju para discutir todos os detalhes relacionados à situação envolvendo a secretária Jang e Jung-ha. Durante essa conversa, ele começa a perceber que foi enganado, recordando-se das atitudes de Jung-ha e da secretária Jang, o que desperta sua fúria. Em seguida, ele organiza uma reunião com Jung-ha. Na empresa, reunidos estão o presidente Gong, Chon Ma-yong, Ji Ma-yong, assim como Tae Ki-yong e Yeonju. Eles se preparam para uma reunião de extrema importância e também solicitam a presença da secretária Jang. O ambiente está carregado de tensão e expectativa. Logo na sala de reuniões, o presidente direciona sua atenção à secretária Jang, indagando-a sobre a postagem no quadro de funcionários relacionada à paternidade do filho de Yeonju. Inicialmente, a secretária, como de costume, tenta negar, mas diante da fúria de Jung-ha, ela acaba confessando toda a trama. O presidente indignado questiona Jung-ha sobre suas ações, uma vez que ele é o pai de Hwon-hye-woo. Ele aponta que Jung-ha poderia ter sido honesto desde o início, considerando que não havia razão para esconder a verdade. Nesse momento, o presidente Gong também interroga a secretária Jang sobre suas intenções ao se apresentar como a salvadora de Yeonju no acidente, quando na verdade foi o pai dela quem realizou esse gesto. A secretária gagueja, se vê incapaz de responder. O presidente, cheio de indignação, exige a verdade e afirma que todos já sabem sobre o relacionamento passado entre eles, incluindo a traição de Jung-ha. O presidente Gong, consumido pela raiva, instrui Jung-ha a deixar a família em paz, especialmente a neta Hwon-hye-woo. Jung-ha responde com um desafio, declarando que fará o que for preciso para ter a guarda de Hwon-hye-woo. O presidente, tomado pela fúria, não contém suas emoções e dá um tapa em Jung-ha. Ele afirma que usará todo o poder, influência e recursos financeiros disponíveis para garantir que Hwon-hye-woo permaneça junto a eles. A situação se agrava e Jung-ha e Jang são expulsos para fora pelos seguranças. A confusão se instala na sala de reuniões. Dae-sang encontra-se imerso em pensamentos sobre Yoo-hee, incapaz de esquecê-la. Seu coração oscila entre saudade, o amor e o desprezo, devido às mentiras pelas quais ela o enganou. Determinado a encerrar esse capítulo, ele decide marcar um encontro com ela para um adeus. Nesse encontro, ele convida o casal Chun Ma-yong e Seo-jong, com a esperança de que Yoo-hee possa se desculpar com eles e demonstrar arrependimento. Deseja aliviar o peso em sua consciência e superar a vergonha que o acompanha. Yoo-hee apresenta suas desculpas. Entretanto, o casal carrega profundas mágoas e não é profundamente persuadido. No ambiente hospitalar, onde Seo-jong realiza serviço voluntário, encontra Hong-jong, o filho de Yoo-hee, correndo pelos corredores com grande alegria. Ele compartilha sua felicidade por sua mãe estar prestes a se mudar para Seul. Chun Ma-yong e Seo-jong sentem uma sincera alegria ao presenciar a criança sorrindo, percebendo que é a primeira vez que a veem tão radiante. Tae recebeu uma ligação do Centro de Apoio à Família de Pessoas Desaparecidas, informando que eles haviam localizado a filha de Morango. Todos decidem se dirigir até lá para conhecer a menina. Surpreendentemente, ela é uma freira. O encontro emocionou profundamente a vovó, mas confesso que, como telespectadora, talvez não tenhamos sentido uma conexão tão forte nessa cena. Há algo que não parece totalmente certo, gerando dúvidas sobre a autenticidade da relação entre a moça e a vovó. No entanto, aguardamos os próximos episódios para esclarecer essa incerteza. Tivemos uma cena muito divertida com o adorável Dong Hyuk e o irmão de Yeonju.
ele revelou sua curiosidade pelo golfe devido ao novo emprego, onde seus colegas têm hábito de jogar. Sua namorada, Yuma Young, se ofereceu para ensiná-lo e eles combinaram de jogar no fim de semana. Ela até o presenteou com uma roupa da marca da empresa de sua família. Juntos foram para a sessão de treinamento de golfe e foi bem interessante. Ao final do treino, enquanto conversavam, a professora de golfe agradeceu a Young Ma-young pela presença e pediu que ela transmitisse seus agradecimentos ao seu pai. Foi nesse momento que Dong Hyuk perguntou se o pai dela era o presidente daquela empresa. Com um toque de humor, Yuma Young confessou que ela esqueceu de mencionar isso. A cena ficou ainda mais engraçada quando perceberam que eram parentes, com Dong Hyuk questionando se ela conhecia o obstetra Tae Kyung, a qual ela respondeu que era seu irmão, ao descobrir que ele era irmão de Yeonju. Eles riram ao perceber que eram todos parentes. Foi realmente uma cena divertidíssima. Cada momento é carregado de emoção. So-jeon estava no quarto de seu pai olhando algumas fotografias quando se deparou com uma imagem que seu pai estava ao lado de uma mulher, no caso, a da cafeteria. A foto os mostrava vestindo uniformes escolares, o que a deixou intrigada sobre o motivo de estarem juntos nessa imagem. So-jeon entrou em pensamentos profundos e acredito que em breve ela fará a conexão e descobrirá que a mulher na foto é, na verdade, sua mãe. Jung-ha acaba se deparando com a secretária Jung por acaso, enquanto estão em uma cafeteria. De repente, surge a freira que é neta da vovó Jung-soo. Ela questiona Jung-ha sobre a identidade da moça que está sentada com ele, referindo-se à secretária Jung. Curiosamente, eles olham para a freira sem saber muito o que dizer, até que ela revela ser a irmã mais velha de Jung-ha. Essas revelações surpreendentes vão se acumulando, encerrando assim o episódio 42. Prepare a pipoca e estejam prontos para se envolver nessa emocionante história do K-drama. Chegou a hora da verdade. A cada episódio, nossos corações são conquistados e as emoções não param. Fiquem atentos, pois em breve estarei de volta com um resumo dos próximos acontecimentos. Não percam essa trama incrível que nos mantém cativados. Estejam atentos a cada detalhe dessa história emocionante. Nos cards destacados acima, você poderá se manter informado sobre tudo o que aconteceu, sem perder nenhum detalhe. Não perca essa oportunidade de se envolver completamente na trama. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Beijinhos e até a próxima!